Crusader Kings 2 é um jogo de estratégia lançado em 2012 e que se passa durante a Idade Média, com o objetivo de simular como é que seria governar um reino durante esse período. Ele abrange os anos desde 1066, com a conquista normanda da Inglaterra feita por William I, mais conhecido como Guilherme o Conquistador, até 1453, a queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. O jogo conta com a presença de diversas figuras históricas, como Guilherme I da Inglaterra, Carlos Magno, Haroldo II, Roberto de Altavilla, Aleixo I, Alfredo o Grande, Saladino, dentre outros. Na nossa gameplay, nós escolhemos o rei Alfonso VI de Leão, que governou desde o ano 1065 até o ano 1072, e foi considerado imperador de toda a Espanha. O jogo acaba quando o personagem do jogador morre sem deixar um herdeiro de sua dinastia, quando todos os títulos de terra são tirados das pessoas da dinastia, ou quando o ano chega na sua data limite, que é 1453. O jogo se destaca entre outros simuladores porque não foca apenas no aspecto da guerra, que é comumente associado ao período medieval pela mentalidade comum das pessoas, mas também traz uma profundidade em outros aspectos da vida do senhor do medievo, como a diplomacia, a intriga, os negócios, a religiosidade, o conhecimento, e dessa forma cada jogo vai ser sempre único, ele nunca vai ser igual a uma partida anterior. Ele também possui DLCs e expansões que permitem abranger ainda mais o contexto dessa época, como por exemplo DLCs que permitem jogar com governantes da Índia, com governantes islâmicos, com governantes antes do ano 1000, dos séculos 8, século 9 da Idade Média, DLCs que abrangem com maiores detalhes as epidemias dessa época, dentre outras. Como ele é um jogo de estratégia, ele é consideravelmente lento. Então gravei uma gameplay de mais de 2 horas, onde nós selecionamos trechos para comentar e fazer análise histórica. Mas fazendo uma breve recapitulação sobre os principais aspectos do jogo, aqui nós temos os reinos, que podem ser mostrados pelo seu terreno, pelo seu território, pelas suas fronteiras, pelas relações diplomáticas, religião, culturas, entre outros. Um aspecto interessante do jogo é mostrar também o risco de revolta, uma coisa que era bastante comum nessa época entre os camponeses, justamente para se opor ao governo opressivo dos reis. A região da Salamanca, no país que nós escolhemos, é uma região com muito risco de revolta camponesa, inclusive já aconteceu uma revolta que foi contida, mas também já está com novas ameaças de uma possível rebelião. O reino está dividido justamente por um conflito que ocasionou entre o reinado de Leão e o condado de Zamora, após a tentativa de revogar o título da Condessa de Zamora, que é a irmã do rei Alfonso de Leão. Ela era uma vassala com grande influência e grande poder e que poderia ameaçar a hegemonia do rei Alfonso. Então o intento era de revogar seu título de nobreza. Ela não aceitou e proclamou uma guerra contra nós. Algo que é interessante são essas várias abas, onde nós podemos ver o conselho, onde podemos selecionar o chanceler, o marechal, até mesmo espiões que possam nos auxiliar nos combates e na busca de informações. Aqui nós temos também a seção de leis, onde julgamos os casos, tecnologia, o que é muito interessante, pois já traz até mesmo uma reflexão com todo o desenvolvimento tecnológico na Idade Média, que por muitos foi considerado estagnado, mas nós sabemos que não é a realidade. Onde podemos selecionar também os comandantes, contratar mercenários, organizar intrigas, facções, dentre outros aspectos. O jogo ele também vai te instruindo aos poucos, já que é um jogo muito complexo, com muitos detalhes e pontos a serem considerados na relação com os outros países, até mesmo na política interna. Ele traz vários avisos, podemos ver várias abas com descrições, até mesmo contando história dos países, contando detalhes sobre a idade e a opinião que cada governante tem. Então, de fato, a intenção do jogo é simular todo esse universo medieval e que para nós é muito mítico, muito fantasioso, mas ele tenta tornar mais real toda essa realidade. Algo muito interessante que está acontecendo nesse momento é que justamente pelo conflito com a Condessa de Zamora, eles organizaram um plano de matar o rei Alfonso. Então eu tenho a opção de me esconder ou permanecer em meu país em nome da minha honra. No caso, em busca da preservação da vida do rei Alfonso, eu vou escolher
que ele se esconda. E a partir desse momento, a minha esposa, que é designada como a regente do reinado de Leão, vai se tornar, de fato, a governante, enquanto o rei Alfonso se esconde. Acelerar aqui. A jogabilidade em si não é difícil, a complexidade está nas decisões e na reflexão de qual seria o melhor caminho a se tomar em prol do reino. E é interessante que a gente pode selecionar qualquer um dos nossos conselheiros para atuar em nosso favor. Eu posso escolher meu marechal para, por exemplo, conter as revoltas. Como eu falei, na Salamanca, uma região com bastante risco de revolta, então eu vou escolher ele para ficar aqui e conter as revoltas que possam acontecer. Posso escolher o tesoureiro para coletar impostos. No caso, eu posso selecionar a região da Alência, o condado de Alência, no caso. A espiã, que é a rainha-mãe, ela pode construir uma rede de espionagem em qualquer um dos lugares onde eu posso coletar informações sobre essa região. No caso, por estar em conflito com os Zamora, eu posso criar uma rede de espionagem aqui, ou até mesmo criar uma rede de espionagem nos lugares vizinhos, que são meus inimigos. Essa região, por ser dominada por islâmicos, tem uma opinião muito desfavorável sobre o país, então por isso vou criar uma rede de espionagem sobre eles. Posso colocar o capelão da corte para converter outras pessoas, mas nesse caso, como no meu reinado todos já são cristãos, eu posso até mesmo melhorar as relações religiosas com outros lugares. Então vou escolher para melhorar as relações religiosas com Coimbra. E, dos que eu considero mais interessante, é o papel do chanceler. A gente pode criar uma reclamação de território que nos permite ter um motivo justo de guerra e assim dominar mais esse território de forma legítima. Aqui nós temos o Emirado de Dunid e eu vou selecionar ele, justamente como eu tinha comentado, a inimizade, devido à inimizade que eles possuem com o reinado de Leão. Eu vou selecionar a região de Alcalá. Vou acelerar o tempo e esperar que eles cumpram o seu papel. Devido ao papel que o meu chanceler tinha feito com a Condessa de Zamora, foi possível estabelecer a paz. E é exatamente isso que eu vou fazer, permitir com que a paz aconteça. Aqui foi o saldo da guerra que eu tive com o Condado de Zamora. No caso, a Revolta Leonesa, como ficou chamado. E nós ofereceremos a paz, esperamos que eles possam aceitar. Nesse caso, minha única opção é me render completamente, já que o nosso reinado estava em desvantagem. E enviamos o pedido de paz. É interessante como é que a sucessão do reino vai mudando de acordo com os acontecimentos que vão sucedendo. O Guilhem de Leão, que era o filho do rei Alfonso, se tornou o novo rei. E devido à sua idade ser muito tenra, dele ter 3 anos, a rainha-mãe, a Sancha de Leão, se torna mais uma vez a regente. A Condessa de Zamora aceitou o pedido de paz, e devido a essa guerra contra a tirania do rei Alfonso, ele perdeu o seu poder como rei e passou para o seu filho, o Guilhem. Então, a partir de agora, ele entra em acordo com os interesses da Condessa. Aqui o jogo mostra essas notificações e ambienta com essas imagens os conflitos que acontecem. Apesar desse caso específico estar sendo impreciso, já que não foi um conflito contra os árabes, essa imagem acaba sendo genérica para todo o conflito. E mostra que o conflito, a guerra contra a tirania do rei Alfonso acabou. Mas ele acabou perdendo, então ele perde também o trono. Aqui é possível já se noivar com pessoas muito novas e esperar com que eles atinjam a idade de casamento. Nós podemos escolher alguém de uma casa próxima da nossa, de preferência, nossa casa é a Jimena, e nesse caso eu vou escolher a Urraca de Navarra, que é filha do rei Antsu. Nós enviaremos a proposta e esperaremos a resposta do seu pai. Nesse caso, ele já respondeu muito rápido, e ele nos diz que a sabedoria e misericórdia do governante é legendária, e por isso ele aceita a sugestão de noivado com a sua filha. A partir de agora, eles estão noivos e esperarão o momento de ficarem adultos para se casarem. É interessante que o jogo simula como os casamentos e noivados funcionam como alianças políticas. Nesse caso, por causa do noivado do Guilhem com a princesa de Navarra, o seu pai propõe então que se faça uma aliança e que fortaleça os laços de ambos os reinos. Então eu vou aceitar. E a partir de agora, nós podemos chamá-los
em algum contexto de guerra. O rei Afonso tinha gerado uma guerra com as Canárias, uma guerra bem antiga, buscando tomar posse desse território. E a partir de agora, podemos pedir ajuda do governante Antso, o rei Antso, que é nosso novo aliado. Infelizmente, a rainha mãe, que era a nossa regente, acaba de morrer da peste negra. E a partir de agora, o nosso conselheiro, o Bispo Diego, se torna o nosso regente. Em resumo, é isso. Assim que funciona o jogo. Ele vai se organizando de acordo com as decisões dos governantes e acontecendo de acordo com os conflitos e intrigas entre as casas dinásticas e os reinados. Então, a partir de agora, o jogo basicamente reinicia muita coisa, já que tem que ser apontados novos conselheiros, novas habilidades têm que ser conquistadas, e enfim, tudo tem que ser formado novamente, e assim vai sucedendo, de governante em governante, até que o jogo termine quando toda a dinastia morrer, ou, como foi apresentado no início, quando o ano chegar no limite, por exemplo. No jogo, o governante deve se casar para que tenha um herdeiro e assim garantir que o seu sangue permaneça no trono do país. Até o momento que o rei Alfonso não era casado, o seu herdeiro aparente seria o seu irmão mais velho, Sancho II de Castela, que superava as irmãs do até então rei, mesmo que elas fossem mais velhas, visto que as mulheres ficavam sempre em última posição na sucessão. O direito de sucessão na Idade Média se dava através da linhagem masculina, pois era o filho homem e mais velho que o genitor transmitia o título, e assim o mesmo garantia e assegurava todo o seu patrimônio. No período medieval, as mulheres eram educadas para desempenhar determinados papéis independente do grupo social do qual ela pertencia. Ter filhos e ser uma boa mãe, ser uma boa filha e uma boa esposa, tendo como base o moralismo e as boas práticas cristãs. Ou seja, elas não eram criadas e educadas para governar. No período retratado no jogo, os casamentos eram planejados minuciosamente, tendo como finalidade o contrato entre famílias. Muitas das vezes não existia o amor real entre o casal que estava se unindo. No jogo, isso é mostrado quando o rei Afonso se casa com a Sancha de Aragão, como uma forma de acordo. Esse tipo de casamento arranjado era um acerto entre as partes envolvidas, geralmente ambas da aristocracia, e tinha como finalidade ampliar tanto a economia quanto o seu poder sobre as demais parcelas da sociedade. Formava-se então um grupo de aristocratas que, através desse modelo de casamento, mantinham um padrão de sociedade existente. Nessa cena, inclusive, é importante notar que o casamento só acontece porque o governante decide reclamar, exigir um auxílio financeiro da parte do povo para justamente fazer com que a cerimônia aconteça. Então é interessante também reparar que o casamento entre a realeza não era algo privado, algo que era acordado apenas entre eles, mas afetava todo o país, inclusive poderia até mesmo pesar sobre seus impostos. Antes do casamento acontecer, é importante que o pai da moça esteja concedendo a permissão ao noivo para que tome a sua filha como esposa. Nesse caso, o pai era o primo do Afonso VI, o Sancho de Aragão. As mulheres da aristocracia não participavam de nenhuma decisão contra seu casamento, e por essa razão dificilmente elas se apaixonavam realmente pelos seus maridos. Nesse jogo, a religiosidade mostrada é reconhecida como religiosidade medieval e também como a Idade da Fé. O período medieval estabeleceu a consolidação do cristianismo no interior de toda a Europa. Por volta de 325, membros da Igreja Cristã se reuniram na cidade de Nicéia para discutir um amplo leque de questões organizacionais e espirituais. A partir desse momento, a Igreja passou a ser portadora de uma doutrina oficial que deveria ser disseminada por um corpo de representantes espalhados em toda a Europa. No século V, a hierarquia clerical seria sustentada pelos padres, que, por sua vez, seriam subordinados à autoridade dos bispos. Acima destes estavam os arcebispos e, logo em seguida, os patriarcas das mais importantes cidades europeias. No ano de 455, o bispo de Roma se tornou papa, passando a controlar a cristandade ocidental. Historicamente, vários documentos e obras do membro do clero prestigiaram valores de caráter passivo e subordinado, desvalorizando a vida terrena. Reforçaram que as penúrias e condições da existência material deveriam servir de alento para a espera de uma vida espiritual abundante.
Com isso, a Igreja defendeu a ordem social estabelecida, argumentando que o mundo feudal refletia, de fato, os desígnios de Deus para com os seus devotos. O caso notável dessa religiosidade mostrada no jogo é quando a esposa do Alfonso, após ficar grávida, fica distante dele por alguns dias para ser purificada, e mesmo após isso, quando ela está prestes a receber da comunhão na missa, é dito que ela ainda não melhorou o seu humor e que isso pode ser causado por pecados que ainda estão presentes em sua alma. Então tudo é justificado pelo ponto de vista espiritual, tanto as privações, as restrições, a obediência, quanto até mesmo emoções comuns. Paralelamente, podemos assinalar que outros dogmas, como o medo da morte, a pecaminosidade do sexo e o medo do inferno, eram de grande importância para o comportamento do homem medieval. A utilização de imagens sagradas também serviu como um importante instrumento didático para inculcar os valores de subvivência e temor ligado ao pensamento cristão. Tais ações sistemáticas foram importantes para que o número de fiéis abnegados atingisse números expressivos. A disseminação dos valores cristãos acabou não só interferindo no pensamento religioso medieval, mas também ampliou o papel da Igreja no momento em que esta passou a controlar terras e influenciar determinadas ações políticas. Não por acaso, observamos que vários membros da nobreza e outros monarcas dessa época entregaram parte de suas propriedades como uma prova de abnegação. Com isso, o papel desempenhado pelo clero na Europa feudal atingiu os campos políticos e econômicos. Sem dúvida, toda essa série de práticas, valores e ações foram determinantes na transformação da Igreja em uma instituição com amplos poderes. Desde sua gênese, percebemos que o cristianismo teve que negociar com vários hábitos e crenças das civilizações pagãs, caso quisesse ampliar o número de convertidos. Além disso, devemos mostrar que a hegemonia da Igreja esteve diversas vezes ameaçada pela organização de seitas e heresias que buscavam valores não abraçados pela doutrina oficial. No século XI, as dissidências que os líderes da Igreja Oriental culminaram no Cisma do Oriente, fato que deu origem à Igreja Católica e à Igreja Bizantina. Nos fins da Idade Média, movimentos heréticos fixaram as bases de outras tensões que marcaram a Reforma Protestante no século XVI. No jogo, os islâmicos se organizam em emirados e sultanatos, tomando toda a costa do Mediterrâneo e inclusive a Ibéria. Esse foi o resultado da expansão islâmica, que ocorreu principalmente através da identidade religiosa. As tribos uniram-se na religião monoteísta fundada por Maomé, que chamamos de islamismo ou religião muçulmana, conseguindo difundir o islamismo por toda a Arábia, unificando as diversas tribos em torno da religião. Outro fato que também influenciou toda essa expansão foi a conquista da Ibéria, que ocorreu após a morte de Maomé, quando os muçulmanos escolheram um califa como líder, que era ao mesmo tempo líder religioso e espiritual. Em 711, o califado conquistou a região sul da Península Ibérica, que passou a ser chamada de Andaluzia. Ficaram nessa região até o século XV. Até hoje, a região sul da Espanha apresenta marcas culturais como arquitetura, linguagem e artes da presença muçulmana nesse território, por centenas de anos. Eles foram expulsos da região somente no ano de 1492. No processo de expansão, os muçulmanos conquistaram também o Império Persa, o norte da África e o Império Bizantino. As cruzadas foram expedições militares organizadas por católicos da Europa Ocidental com o objetivo inicial de conquistar para o mundo cristão lugares sagrados como Santo Sepulcro em Jerusalém. O movimento das cruzadas iniciou em 1095, após o Concílio de Clermont, onde o Papa Urbano II proclamou os cristãos a aderirem às cruzadas. Não era só isso, né? Como todo mundo pensa. Haviam outros objetivos além de conquistar a conquista dos lugares sagrados aos muçulmanos. No plano interno, ao continente europeu, havia os problemas sociais decorrentes do crescimento demográfico e do direito do progenitura, que seria só o primogênito herdaria as terras do rei ou tanto faz. Onde tinha muitas pessoas para pouca comida e muitos herdeiros para pouca terra. Com isso, a igreja teve a ideia de que os membros da classe servil poderiam se deslocar para o Oriente e assim diminuir os números de membros de uma família para ser alimentada, e os filhos das
da nobreza sem direito às terras poderiam conquistar novos lotes na Terra Santa ou no caminho dela. Apesar do jogo se chamar Crusader Kings e parecer que as cruzadas são o centro do jogo, demora muito para conseguir. Apesar do jogo, apesar das cruzadas estarem no nome do jogo, se demora muito para conseguir realmente fazer uma cruzada. E na nossa gameplay a gente não conseguiu fazer uma. Então por isso foram utilizadas cenas de uma gameplay no YouTube. As cruzadas fazem parte da Guerra Santas presente no jogo, sendo que esse último grupo incluindo também a Jihad, feita por islâmicos. Elas podem ser convocadas diretamente pelo Papa ou por um chefe de Estado que tenha acumulado fortuna e tropas e piedade. Os vassalos que mais participam podem obter reinados se terras forem conquistadas, e a Santa Sé se iria favorecer o país pelo apoio concedido. Participar de cruzadas concede traços religiosos aos personagens e bônus no apoio do clero.